Então, só para continuar, agora a gente vai falar sobre os equipamentos. E aí, alguns dos equipamentos que são utilizados, tá, pessoal? Eu estou mostrando aqui os mais convencionais, mas vai dentro daquilo que a gente já comentou. Os alternativos são muito bem-vindos para seu uso, por conta da funcionalidade, por conta do menor custo. Então, vocês estão vendo aqui alguns modelos e que mesmo esses modelos você pode fazer em casa, né? Com exceção do bico, né? Que é o tipo nipple. Esses outros aqui dá para você fazer improvisado em casa, né? Por exemplo, esse aqui tipo pressão, você pega uma garrafa PET, coloca de cabeça para baixo e coloca tipo um prato embaixo e você vai ter um bebedouro também bem funcional, certo? O pessoal trabalha muito fazendo esse tipo de bebedouro, tanto bebedouro quanto comedouro nesse formato. Esse aqui é o tipo pressão, então no caso essa área aqui embaixo vai ser a boca, você coloca água, vira ele de cabeça para baixo e aí tem essa área aqui que vai servir de regulador. Então, conforme as aves vão bebendo, a água vai descendo, mas ela não passa a borda a ponto de transbordar, ela sempre fica abaixo, tá? Por conta do nível ser diferente. Tem esse pendular, que é esse aqui, ele já trabalha com sistema automático, então vem aqui a tubulação de água e aí ele vai sendo abastecido por uma caixa d'água. Então esse aqui já é mais para galpões com maior quantidade de aves, né, para maiores galpões, porque você vai ter que trabalhar com abastecimento, você trabalha com abastecimento automático. Nesse caso aqui, ele é bem interessante para uma quantidade menor de aves, porque você vai ter que ficar abastecendo ele constantemente, tendo que fazer essa troca. Muitas vezes você faz essa troca de água, né, essa reposição de água 1 ou 2 vezes por dia, dependendo da quantidade de aves que você tem, dependendo da temperatura ambiente. Esse aqui do tipo nipple, ele é um biquinho, é bem parecido com aquele bico que os suínos também utilizam. Tem a vantagem de ser automático, né? As aves, depois de adaptadas, elas consomem bem a água aqui. Agora tem um problema para esse tipo de bico aqui. Tem que estar sempre muito bem ajustada, tanto a pressão quanto a questão do ajuste das válvulas desse bico, porque o risco dele ficar pingando e esse pingo umedecer muito a cama e poder produzir fungo e causar uma série de problemas é muito grande. Ou até de ficar a cama úmida e isso provocar algum problema na ave diretamente. Então, por conta disso, tem que ser usado com bastante cuidado. Ele tem que ser sempre tem que estar sempre sendo revisto, tem que estar sempre sendo verificado para não ter esse risco. Mas é um tipo de bebedouro muito utilizado também. Vale lembrar dos alternativos que nós já falamos, né? Você fazer o seu próprio bebedouro, como eu já dei o exemplo, você pegar um pneu. Agora é claro, né, usar pneu, usar um cano PVC, né, você pode pegar um cano PVC, cortar e fechar ele nas extremidades e ele vai se transformar num bebedouro também ou num comedouro. Agora tem que ficar atento. Todos esses tipos de bebedouros eles têm que ser sempre revisados, sempre limpos, para não correr o risco de desenvolvimento de mosquitos, né? Como por exemplo tem aí o mosquito Aedes aegypti, que vai causar dengue, zika, chikungunya e que vai trazer uma série de problemas para a gente. Então tem que ter muito cuidado com a limpeza, né, desses bebedouros e sempre verificar eles. Com relação aos comedouros, eu vou ter esse comedouro aqui, que é o comedouro pendular. Então no caso eu vou abastecendo ele manualmente. E aí vai no mesmo sentido daquele bebedouro de pressão. A comida vai descendo conforme os animais vão consumindo. E aí você vai verificando aqui por cima a quantidade. Sempre que precisar você abastece. É outro que dá para você fazer ele também pega um balde, né, um balde desses de 5 litros. Você corta partes do fundo dele e encaixa numa bacia plástica. E você vai ter também um comedouro super funcional. Aqui em cima você coloca um arame para poder deixar ele penduradinho. Funciona, que é uma beleza também, tá? Aqui um comedouro helicoidal, tá? Então no caso esse aqui já é automático. A ração vai passar por dentro dessa tubulação e vai caindo aqui, sempre mantendo abastecido para as aves.
esse tipo de alimentação aqui, ela acaba acontecendo conforme os animais vão consumindo também, ele vai caindo. E tem esse outro tipo de alimentador aqui, que eles chamam de corrente. A ração ela é armazenada em um silo e vai ter essa esteira que percorre todo o comprimento do galpão. E aí, no caso, ocorre o carregamento dessa ração através desse sistema de bomba. E aqui uma corrente vai alimentando esses alimentadores, tá? Então, no caso, fica esse coxo aqui, vai sendo abastecido através de uma guia de corrente para alimentar, que vocês vêm para grandes galpões para alimentar uma alta quantidade de aves também. Nesses dois aqui o sistema é automatizado, esse aqui o sistema é manual. Então esses aqui é usado para grandes galpões e esse aqui para uma condição de menor quantidade de animais. Se tiver balde jogado no quintal ou algum outro, ou até uma garrafa PET também para pintinhos, você pode trabalhar também fazendo um comedouro nesse mesmo sentido aqui. O cano PVC é outra alternativa de você fazer. Então pega um cano daqueles de 50 milímetros e serra ele aproximadamente pela metade, mas em alguns intervalos você deixa a borda para ele não ficar totalmente partido. E também pode ser utilizado. Coloca uma base nele ou então pendura e ele também se torna um comedouro super funcional. Outro equipamento importante é os ventiladores e exaustores. Os ventiladores eles vão ajudar na circulação do ar dentro do galpão e também na refrigeração do ambiente. E os exaustores eles vão agir na questão da retirada do ar que está dentro do galpão. Então, quer dizer, ele acaba renovando o ar que está no galpão ao retirar aquele ar que já está presente. Então, ele retira um e chama o outro. Tá? Então, acaba agindo dessa forma para poder renovar o ar lá dentro do galpão, principalmente naqueles galpões que são todos fechados. Para estruturas maiores, é importante o uso de silos. Esses silos aqui, eles têm a função de abastecer o galpão com alimento, tá? Com a ração. No caso, professor, né? Ninguém vai fazer um silo para isso. Não, tudo bem, você tem lá um tambor, pode deixar armazenado no saco. Agora, é claro que quando você deixa armazenado no saco, tem que ter aqueles cuidados. Não pode deixar em contato com o solo e nem com as paredes do local de armazenamento. E tem que ficar muito atento com relação à visita de roedores e de pássaros, porque eles vão ser vetores de doenças para essas aves. Então tem que ter um cuidado muito grande com relação a esse armazenamento de alimento. Para granjas maiores, eles usam o silo porque é bem mais fácil armazenar uma grande quantidade de alimento dentro de uma estrutura dessa do que dentro de um outro galpão. E o risco também de ataque de roedores e de pássaros aqui dentro dessa estrutura também acaba sendo bem menor. Gerador de energia é outro equipamento muito importante para dentro de um sistema de criação de aves, principalmente em sistemas em que eles têm automatização. Vamos imaginar, por exemplo, em sistemas em que eu preciso que o comedor é automático, que o bebedouro é automático, tem a questão de climatizadores, tem a questão dos ventiladores, exaustores. Vai que numa hora falta energia, compromete tudo. Já teve casos, né, de produtores em São Paulo em que o cara tinha um galpão daqueles de mais alta tecnologia, tudo automático, só era ajustar no botãozinho lá a temperatura, umidade relativa, hora que era para a alimentação chegar para essas aves e tudo. E aí num belo dia faltou luz lá e o dono não tinha um gerador de energia e ele não estava lá na hora. O que aconteceu? Em questão de horas, né, vou imaginar umas 3, 6 horas de falta de luz, todas as aves do galpão morreram. Tá? Por conta que era daquele sistema todo fechado. Tem que ter uma atenção muito grande com relação a isso. E daí a importância do gerador de energia. É claro que atualmente, com as inovações tecnológicas, o pessoal da zona rural eles têm aderido muito ao uso de energia solar. E que isso é uma forma de garantir energia dentro da propriedade sem precisar, né? E vamos imaginar uma energia limpa, que no caso de um gerador de energia desse, ele é movido a diesel. E aí já tem a questão da poluição do ambiente. Eu usando energia solar já é uma alternativa, abastecer, né, com energia limpa a criação dessas aves.
É claro que uma instalação, né, de energia solar, ela, dependendo da quantidade que você precisa, pode ter um preço elevado. Mas, segundo o que é comentado, no longo prazo é uma ferramenta que se paga, assim, que você vai ter uma economia de energia, né, no caso da conta de energia que você paga, que é menor, e também no caso da utilização dele, que você vai usufruir por bastante tempo sem precisar de manutenção. Aqui no caso das cortinas, né, o manejo das cortinas é importante tanto para a questão da luminosidade de dentro do galpão, como também para evitar os ventos fortes da noite e do início da manhã. Então tem essa função, tá? Essa questão das cortinas, para proteger essas aves e para controlar a luminosidade também. Então, no caso, para aves poedeiras, elas têm uma questão de serem condicionadas à postura por conta da luz. Então, o manejo de cortina vai ajudar essa ave a ter ativar os hormônios que vão ser responsáveis pela postura dela. Então, tem esse tipo de manejo também. Um reservatório de água, tá aqui uma caixa d'água como exemplo, mas não necessariamente precisa ser uma caixa d'água, pode ser um tanque, pode ser um suporte de abastecimento maior, e que eu vou ter para poder manter essas aves sempre abastecidas de água. Tá? Lembrando que a quantidade de água que eu preciso ter reservada, ela tem que ser suficiente para eu manter minha criação por aproximadamente 3 dias. Tá? Então, no mínimo. Então, vamos pensar assim, por que eu tenho que pensar em 3 dias? Porque eu vamos pensar, vai que falta água, a bomba que puxa água queimou. Então, eu tenho que ter água suficiente armazenada para que eu possa levar esse motor para consertar essa bomba, para consertar e que ela volte lá para dentro da instalação, lá para dentro da minha granja, sem faltar água para as aves. Que é vamos imaginar, as aves elas necessitam de água todo o tempo, tanto para a bebida como também, tá, de vez em quando para poder fazer, frequentemente para poder fazer a limpeza e a desinfecção das instalações. É importante também a questão do abastecimento de água para esse tipo de equipamento aqui, o nebulizador. Então, no caso do nebulizador, ele vai fazer vamos imaginar assim, uma micro chuva dentro do galpão. Essa poeirinha de água que cai, ela ajuda a aumentar a umidade relativa do ar dentro da granja. E para locais em que essa umidade é muito baixa, é importantíssimo para evitar problemas respiratórios, para evitar estresse extremo por calor dessas aves. Uma ferramenta bem interessante. Tem uns que já são acoplados junto com o ventilador, então na hora que liga o ventilador, tem uma mangueirinha que vai pingando água, e na hora que essa água pinga próximo do ventilador, o ventilador borrifa ela. Então também acaba tendo essa mesma função. Então é a ideia de aumentar a umidade dentro do galpão. Para locais mais frios, ou até em locais assim que pode até ter uma temperatura relativamente quente, mas que à noite esfria, é importante ter esses aquecedores. Em alguns locais basta uma lâmpada, tá? Então aqui, como a gente pode ver no exemplo, uma lâmpada que fica suspensa lá no galpão e próxima para poder manter os pintinhos aquecidos. Esse tipo de aquecedor aqui ele é mais usado para as aves no início da vida. Então, as 2 primeiras semanas é importantíssimo você ter essa fonte de calor para essas aves. Vale lembrar que esses aquecedores você vai ver, em alguns locais ele pode ser desse tipo de energia elétrica, em alguns locais eles podem ser a gás. Existem uns aquecedores que é uma chapa, tá? Que você coloca abaixo da cama e que vai ficar aquecido também, vai ajudar. Só que no caso desses aquecedores de chapa, eles são mais aplicados para suínos. Os leitõezinhos, você coloca essa chapa aquecedora e aí na hora de dormir eles ficam em cima dela. Então ficam mais confortáveis dormindo sob essa chapa. Já no caso das aves, você pode, como já tem a cama, que já proporcionam um certo conforto, né, em termos de aquecimento, esse tipo de aquecedor vai atuar de cima para baixo. E aí você vai observando como é que está a condição desses pintinhos. A gente vai falar melhor sobre isso na parte de manejo, mas vale lembrar, quando vocês veem os pintinhos muito próximos uns dos outros e piando muito,
é sinal de que eles estão com muito frio. Então você aproxima mais essa fonte de calor. Quando eles estão muito esparramados e meio molenguinhas, então assim, meio debilitados, então é sinal de que eles estão com muito calor. Então você afasta a fonte de calor. Se eles estão muito amontoados em um certo canto da área reservada para eles, é sinal de que tem algum vento batendo que está incomodando eles. Então você tem que ver por onde está passando esse vento. E que o que vale é esses animais, esses pintinhos, estarem todos dispersos dentro daquela área restrita e com um comportamento que você vê, não, aquele não está, né, não tá incomodado com nada, ele está bem confortável. Esse é o tipo de comportamento que a gente espera. Então, por isso que tem que ficar sempre atento com relação ao manejo desses aquecedores. O uso de balanças também é muito importante, tanto para o monitoramento do desempenho das aves, como também para pesar a ração que vai ser fornecida, tá? No caso, ou para a ração que vai ser preparada, ou para a ração que você vai calcular, por exemplo. Não, todo dia eu preciso ter 20 quilos de ração, e aí você já vai separando, né, aquelas porções de 20 quilos para saber a quantidade que tem que abastecer o aviário naquele dia. Então ajuda bastante esse tipo de balanças aqui, é a ferramenta fundamental dentro de um sistema. Esse tipo de balança aqui, pelo formato dela, vocês podem ver, é um pouco mais cara, né? Então a balança dessa aqui ela vai estar acima dos R$ 1.000. Por outro lado, uma balança dessa aqui, que é uma balança de pesca, que é conhecida, uma balança dessa aqui ela tem uma capacidade de até 50 quilos e ela custa na faixa de 30 a 50 reais aproximadamente. Então é uma balança bem mais acessível para a gente ter no dia a dia do trabalho. Em locais em que há uma alta densidade de aves e que você precisa ter uma proximidade maior, né, de monitoramento, então tem essa outra ferramenta aqui também que é importantíssima, que é o termohigrômetro, que ele vai medir a temperatura ambiente e a umidade relativa do ar lá do galpão. Para que isso me serve? Porque, por exemplo, quando eu não tenho um sistema automatizado, então eu tenho que ficar verificando como é que está a temperatura lá dentro para saber se essa temperatura está próximo daquilo que é confortável para as aves. E se essa umidade também está uma umidade relativa boa para esses animais. Caso não esteja, não, está marcando aqui, vamos pensar, a hora dessa está marcando uns 35 graus, 38 graus. Então eu tenho que ligar ventilador, tenho que ligar nebulizador, tenho que abrir as cortinas para esse ar circular com mais força dentro e manter essa área mais refrigerada. Não, está marcando aqui 15 graus, está muito frio, vamos baixar as cortinas, vamos aumentar aqui o aquecimento dessas aves. Tá? Então é desse jeito. Umidade está muito baixa, liga o nebulizador para manter essas aves com umidade mais próximo daqueles que elas precisam. Esse equipamento aqui, embora a gente veja ele assim bem complexo, que mede temperatura, umidade relativa do ar, também é outro equipamento bem barato, não passa de R$ 50 também não, certo? Então é outra ferramenta bem interessante, dependendo, claro, do nível de tecnificação que você tenha. Muitas vezes vai só no tato mesmo, né? Por exemplo, você olha, tá quente, olha as aves ali, elas estão meio desconfortáveis, você já sabe que a temperatura está alta. E aí já trata de melhorar o conforto dessas aves. Com relação aos ninhos e gaiolas, então aqui a gente vê um ninho convencional, feito de madeira. Tem aqui essa áreazinha que é a área que elas vão ficar reservadas. Então é um tipo de ninho bem funcional, inclusive dá para fazer em casa mesmo, dá para improvisar um análogo a esse aqui. E aqui no caso de gaiolas, a gente vê que essas gaiolas geralmente a gente compra pela indústria mesmo, é mais fácil do que você mesmo tentar fazer. E aí a gente vê que elas acabam não ficando uma sobre as outras, justamente para não correr o risco de cair fezes de uma ave em cima da outra, de contaminar os ovos de uma nas outras, e que é uma alta densidade. Esse tipo de gaiola é muito adotado para aves, né, para aves de postura. Claro que você vai usar uma estrutura dessa quando você trabalha com aves especializadas, e nesse caso aqui você pode usar tanto para aves também de alta produção de ovos, como também para aves caipiras, que você tem uma segurança maior de onde ela vai depositar esses ovos. Então a gente vai ficando por aqui.
Tá legal? Foi um prazer estar com vocês hoje e até a próxima aula. E qualquer coisa, vão mandando mensagem lá no grupo, tá legal? Sempre que vier alguma informação interessante, alguma novidade, compartilhem com a gente, tá bom? Tchau, tchau.